Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa notável investigação de engenharia, lá de 1927. O objetivo era bem claro: diagnosticar uma falha de combustão num forno de aço Siemens Martin. Esta é uma análise termotécnica que nos leva, literalmente, ao coração de um inferno industrial para entender o que estava dando tão errado. Olha só, o nosso objeto de estudo é este forno basculante de 40 toneladas. E aqui já tem um detalhe fundamental. Ele foi projetado para operar com 30 toneladas, mas foi adaptado para uma carga maior, sem que as alterações estruturais necessárias fossem feitas. Para piorar, o aquecimento era feito com gás de gerador, vindo de briquetes de lignito. Essas são as condições de contorno que definem o nosso problema. O roteiro da nossa análise vai seguir exatamente a estrutura da investigação original. Primeiro, a gente define qual era o problema do forno. Depois, vamos ver como os dados foram coletados num ambiente tão extremo. Em seguida, vem o diagnóstico da combustão, as propostas de melhoria e, por fim, o legado, a importância dessa análise. Então, o ponto central da investigação era examinar as condições de combustão lá dentro da câmara de fusão. A hipótese de partida, a grande suspeita, era que o processo todo era instável e muito ineficiente, um problema que precisava ser não apenas observado, mas principalmente quantificado. E quais eram os sintomas visíveis? Bom, os operadores relatavam flutuações o tempo todo. No momento, o interior do forno estava limpo, com visibilidade total. No instante seguinte, ficava tudo opaco, cheio de fumaça. Esse desempenho totalmente inconsistente significava que a operação dependia da experiência, da intuição dos operadores. Não existia controle baseado em dados. Era uma arte e não uma ciência. E aí vem o grande desafio, a metodologia. Como é que se consegue obter dados confiáveis de um ambiente tão extremo, ainda mais usando a tecnologia que existia em 1927? Essa era a pergunta técnica de $1 milhão. Como coletar amostras de gás que fossem representativas de um ambiente com temperaturas passando dos 1.500 graus Celsius? E tudo isso sem atrapalhar a operação do forno, e claro, garantindo que as amostras não fossem contaminadas. Uma tarefa simplesmente hercúlea. A solução encontrada foi francamente engenhosa. Primeiro, eles inseriam tubos enormes, de 5 a 6 metros, que eram resfriados com água por dentro. Segundo, uma bomba-jato de ar comprimido sugava continuamente os gases através desses tubos. E por fim, as amostras eram coletadas ao mesmo tempo em frascos de vidro que eram conectados nesse fluxo principal. Um método robusto e muito eficaz para a época. Agora, o que é realmente interessante nesse arranjo experimental é que os tubos resfriados à água eram cobertos por uma luva de proteção sem refrigeração. Pode parecer um detalhe, mas isso reduzia a carga de calor no sistema de resfriamento e permitia que as sondas fossem inseridas mais fundo no forno. Ou seja, garantia uma amostragem muito mais completa do perfil de gases lá dentro. Bom, com a metodologia bem estabelecida, a gente pode finalmente analisar os resultados. O que essas amostras de gás revelaram sobre o que de fato acontecia dentro daquela câmara de fusão? E aqui está o pulo do gato de toda a investigação. A análise revelou um paradoxo que parecia não fazer sentido. Uma combustão muito, mas muito incompleta, com níveis altos de monóxido de carbono e hidrogênio convivendo com oxigênio livre. Quer dizer, o combustível e o comburente estavam lá, juntos, mas eles simplesmente não estavam reagindo. Esse slide aqui mostra o problema de um jeito muito claro. À esquerda, a gente vê a situação ideal. Ar e gás se misturando de forma homogênea, preenchendo a câmara. À direita, o que realmente acontecia, uma estratificação nítida. O jato de gás mais rápido passava por baixo, perto do metal, e o ar mais lento passava por cima, sem que houvesse uma mistura de verdade entre os dois. As consequências dessa péssima mistura eram diretas e bem severas. Primeiro, um desperdício enorme de combustível, já que CO e hidrogênio saíam pela chaminé sem queimar. O oxigênio também entrava e saía do forno sem reagir. O resultado, uma eficiência térmica baixíssima. E o que é pior, um aquecimento totalmente irregular do metal, afetando diretamente a qualidade do aço produzido. E os dados quantificaram o tamanho do problema. Perto da porta frontal do forno, os níveis de gás que não queimavam eram de 4 a 4,5%. Parece muito, pois na parede traseira essa concentração simplesmente saltava para cerca de 11%. Isso provava que a má mistura era um fenômeno que acontecia no forno inteiro, mas era muito pior em algumas regiões. Com um diagnóstico tão claro e totalmente baseado em dados, a investigação pôde então partir para o próximo passo:
propor soluções de engenharia concretas para corrigir esse problema fundamental de dinâmica dos fluidos. A causa raiz do problema estava, no fim das contas, na física do escoamento. O gás entrava com uma velocidade alta. O ar, por sua vez, entrava com mais ou menos metade da velocidade. Como a gente sabe que a energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade, o ar tinha só 1/4 da energia cinética do gás. Em outras palavras, o ar simplesmente não tinha força, não tinha momento suficiente para penetrar no jato de gás e forçar a mistura. E aí vem a solução proposta, que é ao mesmo tempo elegante e contraintuitiva. Se o problema era um fluxo de ar lento e um de gás rápido, a solução era inverter essa relação, criar um fluxo de ar rápido e um fluxo de gás mais lento. Para conseguir fazer isso, foram recomendadas alterações estruturais bem específicas. Primeiro, estreitar as entradas de ar para aumentar a velocidade dele. Segundo, aumentar a inclinação dessas entradas para direcionar o jato de ar com mais força para baixo na direção do gás. E, por fim, reduzir a velocidade de entrada do próprio gás. O objetivo final de todas essas mudanças era um só: transformar o processo de combustão. Em vez daquela chama longa, lenta e ineficiente, a meta era criar uma combustão curta, intensa, quente e, acima de tudo, completa, maximizando a liberação de energia exatamente onde ela era mais necessária. Para a gente fechar, qual é o significado mais amplo desta análise? O que um estudo de engenharia feito há quase um século ainda tem para nos ensinar hoje? A lição mais importante é esta. O problema não era simplesmente uma falta de ar, algo que talvez se resolvesse aumentando a ventilação. O problema era muito mais sutil. Era uma falha na mistura, um desafio de dinâmica de fluidos que só pode ser identificado e resolvido porque houve uma análise rigorosa e metódica. Este trabalho é um exemplo perfeito do valor da investigação fundamental. Ele pegou um problema operacional super complexo e transformou numa causa raiz física, compreensível. Ele substituiu a intuição, por mais valiosa que seja, por soluções de engenharia baseadas em evidências. E, acima de tudo, demonstrou como a aplicação do método científico é o verdadeiro motor do progresso industrial. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Nos nossos sistemas complexos de hoje, seja na indústria, na tecnologia ou na logística, quantas ineficiências parecidas com essa estão escondidas bem na nossa frente, simplesmente porque a gente ainda não aplicou o mesmo rigor de investigação para entendê-las de verdade?